Queridos irmãos, a graça bendita de Cristo seja com todos vocês na noite de hoje, para o louvor da glória do nosso Deus. Uma grata satisfação estar aqui com os irmãos, podendo celebrar os 63 anos de história, de organização desta amada igreja. Deus seja louvado por isso. A nossa gratidão ao reverendo André, um grande amigo, um amigo muito fiel, parceiro de todas as horas, e também ao conselho pela confiança, pelo convite. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Reverendo André é um amigo confidente, né? Sempre que a gente está passando por lutas, é o primeiro número que eu encontro no meu celular, não sei porquê, mas louvo a Deus pela vida, pelo ministério do reverendo, e também pela sua família linda, que nós amamos muito. Queridos irmãos, abramos a palavra do nosso Deus em Lucas, no capítulo 10, Lucas, capítulo 10, leremos do versículo 17 ao versículo 20. Eu trago comigo um forte abraço da Igreja Presbiteriana Aliança em Vila Espanhola. Sintam-se abraçados, queridos. Assim nos diz a santa, inspirada palavra do Senhor. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Assim, encerramos a leitura da santa e inspirada palavra do nosso Deus, queridos. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Soberano Deus, que privilégio, que alegria brota e paira no nosso coração. Como é bom podermos cantar louvores ao Senhor, sermos guiados por irmãos que se debruçaram e que se dedicaram para ofertar o melhor a Ti, através da mediação única de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Bendito seja o Teu santo nome. Nesse tempo, lemos a Tua palavra, cantamos louvores ao Teu nome, e agora, mais uma vez, a Tua palavra é lida, Senhor, e será agora explicada e aplicada ao nosso coração. Portanto, em nome de Jesus Cristo, clamamos ao Senhor, que Tu fales a nossa alma, ao nosso coração, e saiamos daqui cheios da Tua vontade, da Tua palavra, do Teu Espírito. Edifica-nos. É o anseio da nossa alma, o desejo do nosso coração na Tua presença gloriosa. Edifica-nos, ó Deus. Oramos em Cristo Jesus para o louvor da Tua glória. Amém. Amém. Meu querido, o que traz alegria ao teu coração? O que traz alegria à tua alma? A palavra do Senhor nos ensina que a alegria é imperativa na nossa vida. A alegria é uma exigência da palavra do Senhor.
Mas quais são as reais motivações da nossa alegria? No que exatamente está fundamentado a tua alegria, a tua satisfação? É imprescindível que os nossos corações sejam felizes e alegres, mas é também imprescindível que a nossa alegria seja pelos motivos corretos, pelas razões certas, que exaltam e glorificam ao nome do Senhor. A leitura que acabamos de fazer é muito interessante, porque fala sobre alegria. Do início ao fim, o texto fala sobre alegria. E algo peculiar no nosso texto nos chama a atenção, porque Cristo havia atribuído uma responsabilidade a 70 discípulos e os enviado ao campo missionário, ao trabalho. Eles realizaram a tarefa dada pelo Senhor Jesus, e agora eles regressam à presença de Cristo, com o objetivo de lhe trazer um relatório do que havia acontecido, e o texto narra que eles voltaram extasiados, felizes, alegres. E é exatamente neste contexto que o Senhor Jesus Cristo, então, traz uma alerta aos seus discípulos e lhes mostra exatamente pelo qual motivo eles deveriam ser felizes, eles deveriam ser alegres. Por isso eu gostaria de chamar a sua atenção na noite de hoje para o seguinte tema: celebrando o desempenho da nossa missão em Cristo. Chamo você para refletir comigo neste tema, celebrando o desempenho da nossa missão em Cristo. No desempenho do teu dever, celebre satisfazendo-se com o êxito da missão. Esse é o primeiro ponto que eu destaco aqui no nosso texto. Então, no desempenho do teu dever, celebre satisfazendo-se com o êxito da missão. Veja que os discípulos regressaram e eles agora estão diante do Senhor, e existe algo que deixa o coração desses discípulos muito feliz, muito alegre. Algo mexe com eles, que eles chegam na presença do Senhor extremamente felizes, alegres. E é algo interessante, porque quando Jesus os designou para o campo, Jesus lhes atribuiu algumas responsabilidades, e além disso, o Senhor lhes conferiu autoridade para curar enfermos e pregar o Evangelho. Percebam isto no versículo 9 do capítulo 10, quando é dito o seguinte: curai os enfermos, que nela houver, anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Duas responsabilidades, esses 70 recebem da parte do Senhor, a responsabilidade de curar e a responsabilidade de pregar o Evangelho do reino, o Evangelho da glória. Mas, queridos, vocês são capazes de imaginar o que aconteceu aqui com estes homens? Eles foram na sua missão, não apenas anunciaram o Evangelho, não apenas curaram os enfermos, como tiveram a capacidade dada pelo Senhor Jesus Cristo de expelir demônios. Eles estão extasiados porque os próprios demônios se submetiam à autoridade deles no nome de Jesus. Vejam que o versículo 19 diz o seguinte: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Senhor, estamos felizes, porque não apenas anunciamos o Evangelho do Senhor e curamos pessoas, mas fomos capazes de expelir demônios.
Vejam que Cristo não deu não especificou essa autoridade, apesar de ter conferido a autoridade a esses 70, mas diferentemente dos 12, Jesus não havia falado para esses 70 que eles expeliriam demônios. Em contrapartida, lá no capítulo 9, versículo 1, é dito o seguinte: tendo Jesus convocado os 12 apóstolos, né? Deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Mas esses homens voltaram alegres, porque no nome de Cristo, os próprios demônios se submeteram. Meus irmãos, o poder, ele é atrativo, não é verdade? Imagine você aqui num campo, onde no nome de Cristo você pode dizer a um demônio, sai, e ele sai na autoridade do nome de Cristo. Esses homens estão encantados e estão extasiados, porque a autoridade de Cristo lhes conferiu êxito na missão. A missão foi bem sucedida, sobre as necessidades físicas, mas também sobre as necessidades espirituais dos ouvintes. Pessoas foram libertas, pessoas se viram livres do cativeiro das trevas e do cativeiro de Satanás. Mas Jesus Cristo, apesar de reconhecer a legitimidade da alegria dos seus 70 discípulos, ele acende uma luz vermelha diante desta alegria. E nós veremos isso no decorrer do texto, que o Senhor Jesus, ele desenvolve uma fala que aponta exatamente para uma alerta. Tomem cuidado. É preciso nos alegrarmos com o êxito da nossa missão, mas não podemos colocar o coração no sucesso. Todos desejamos o sucesso. O professor da escola dominical deseja o sucesso. O pastor, no seu campo de trabalho, deseja o sucesso. O missionário, no seu trabalho evangelizando os povos, ele deseja o sucesso. O regente no coral deseja o sucesso. Na equipe de cânticos, na equipe de música, no conselho, na junta diaconal, todos que trabalham na igreja almejam o sucesso. Todos queremos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos. Isso é um anseio da nossa alma, é um anseio do coração. Seja dentro ou fora da igreja, o sucesso é uma busca. Queremos o êxito em tudo aquilo que realizamos para a glória do nosso Deus e Pai. Mas, meus irmãos, apesar de o Senhor reconhecer a legitimidade de uma alegria quando as coisas vão muito bem, devemos tomar muito cuidado com o sucesso, porque é exatamente em momentos assim que somos levados a nos esquecer do Senhor e a considerarmos exclusivamente o sucesso. Podemos nos afogar nas coisas que fazemos e no sucesso que temos diante de tudo aquilo que realizamos e que realizamos bem. E o Senhor Jesus, ele nos alerta contra o perigo da alegria. Um pai, por exemplo, pode se perder no sucesso do seu filho. Quantos pais olham para os seus filhos e só veem coisas boas, e não são capazes, por vezes, de ouvir o outro. Quando o outro começa a falar do seu filho, o pai imediatamente lhe interrompe falando do filho, porque ele está tão feliz e tão extasiado com tudo aquilo que acontece com suas crianças, que ele se torna praticamente cego para qualquer outra possibilidade de alguém ser bem-sucedido. Então, o sucesso é um perigo que pode ensoberbecer o nosso coração, que pode cegar os nossos olhos e que pode nos tornar idólatras. Então, a alegria, ela é legítima, e o Senhor Jesus deseja que sejamos pessoas alegres e pessoas felizes.
mas devemos tomar muito cuidado com a alegria, para que ela não seja posta em lugares errados, por meio de motivações erradas, né? O bispo Haile fala algo muito interessante, ele diz assim, deixe, no entanto, nunca ser esquecido que o tempo do sucesso é um tempo de perigo para a alma do cristão. Ele diz assim, poucos homens são como Sansão e podem matar um leão sem contar aos outros. Extraordinário isso. Poucos homens são como Sansão e podem matar um leão sem contar aos outros. Porque é bom demais falar, não é verdade? É bom demais anunciar e bradar aos quatro cantos que somos guerreiros e que subjugamos um leão, que o rasgamos ao meio no poder do Espírito Santo. Mas somos alertados contra isso. Ele ainda diz, vamos orar muito pela humildade, e especialmente pela humildade em nossos dias de sucesso. Então, satisfaça-se com a missão, mas não coloque o seu coração no sucesso. O sucesso é importante, o êxito é importante, mas tomemos o cuidado para não depositarmos toda a nossa alegria lá, porque o texto prossegue e nós vamos perceber o porquê o Senhor Jesus Cristo, ele está acendendo esta luz vermelha. Outro ponto também, meus queridos, que vale a consideração, é que muitas pessoas regressam para os seus lares, por vezes felizes, e felizes por motivos errados. Quantas pessoas não estão regressando para os seus lares, nos finais de semana, com uma alegria extremamente falsa, vazia, mentirosa? Quantas pessoas estão se alegrando por coisas erradas? Nós temos o verdadeiro sucesso que foi alcançado em Jesus Cristo, e a nossa alegria, ela deve ser legítima em Cristo. Você tem motivos para se alegrar. Nós cantamos há pouco aqui sobre a igreja, a paz que a igreja nos traz. Por quê? Porque na igreja nós somos edificados com a presença de Jesus Cristo, somos edificados com a palavra de Jesus Cristo, com o evangelho de Cristo. Cristo na sua igreja nos dá os motivos da verdadeira alegria, e Cristo na sua igreja nos traz uma alerta também, para que o nosso coração não esteja posto numa alegria falsa e enganosa. Portanto, no desempenho do seu dever, celebre compreendendo a vitória da missão. No desempenho do seu dever, celebre compreendendo a vitória da missão. Veja você aí no versículo 18, que Jesus então aborda os discípulos, interrompe aquela alegria, dizendo o seguinte: mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Meus irmãos, por vezes as pessoas, alguns estudiosos, algumas pessoas se deparam com esta passagem e aqui tentam e imaginam que Jesus Cristo está falando literalmente da queda de Satanás, da sua queda original. Mas, na verdade, o Senhor está trazendo uma palavra figurada. Ele está ilustrando o que estava acontecendo enquanto os 70 que saíram para anunciar o reino. O que Jesus Cristo estava vendo. Jesus fala, é como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: olha, eu entendo a alegria de vocês.
E, ao mesmo tempo, eu anuncio para vocês o porquê vocês foram bem-sucedidos. Sabe por que vocês foram bem-sucedidos na missão de vocês? Porque enquanto vocês anunciavam a chegada do reino, Satanás era destronado. À medida que o evangelho era anunciado na autoridade do meu nome, enquanto vocês expeliam demônios, enquanto vocês curavam no poder da minha autoridade, Satanás era destronado. A ideia que o texto nos traz não é necessariamente da queda original de Satanás, mas do seu destronamento enquanto o evangelho era pregado naquele momento. É o valente que entrou na casa daquele que era valente, e antes de tomar posse dos seus bens, então ele prendeu aquele valente, ele amarrou o valente, e então assumiu o seu reino, assumiu o seu lugar, estabelecendo um reino justo. Jesus Cristo está falando da inauguração do seu reino. O seu reino é estabelecido e Satanás, neste momento, é preso e impedido de fazer qualquer coisa que possa prejudicar o avanço do reino do Senhor. Percebam que o texto não está falando de uma vitória possível. Você não é um crente que tem a possibilidade de vitórias. Você já é um homem ou uma mulher mais do que vencedor. Porque em Cristo Jesus nós nos tornamos vencedores, invencíveis. É por esta razão que nós podemos ler o capítulo 8 de Romanos e dizer que absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem coisas do presente, nem do porvir, nada. Nem os anjos, nem os demônios, nem coisas desta vida ou fora desta vida, absolutamente nada pode impedir a nossa união e a nossa vida com Cristo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não será a perseguição, não será a oposição, porque na cruz do Calvário, Satanás foi despojado e humilhado perante todos. Queridos, esta é uma palavra extremamente consoladora para todos nós. Porque o apóstolo Paulo disse que na cruz do Calvário o Senhor despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso você encontra em Colossenses 2, versículo 16. É o grande triunfo de Cristo, que nos concede vitória sobre todos os nossos inimigos. Sabe o que isso nos leva a pensar? É que esta igreja, nos seus 63 anos de história, certamente ela tem feito missões durante toda a sua jornada, durante toda a sua trajetória. São anos de missões, investindo em missões. Valores que são postos à parte pelo conselho, ofertas que são oferecidas no gasofilácio pela igreja, para que missionários sejam sustentados e amparados, para que o reino de Deus seja expandido, para que a palavra do Senhor seja pregada aqui no Brasil, fora do Brasil, enfim, esta igreja certamente tem investido em missões. E o que esse texto nos traz como desafio é que nós não podemos parar de investir em missões. Porque à medida que o missionário está anunciando a palavra, à medida que a igreja avança anunciando a palavra de Deus, Satanás cada vez mais e mais perde o seu espaço, perde o seu lugar, porque pessoas são libertas das trevas, pessoas são arrancadas do cativeiro das trevas para a celebração do nome do Deus vivo. Então, meus irmãos, esta é a grande lição, e é o que Cristo estava dizendo. Enquanto vocês anunciavam, eu via Satanás caindo. Eu via Satanás sendo destronado. E que coisa boa é termos esta convicção que à medida que a igreja avança, aqui pelo bairro da Vila Formosa, Satanás é destronado mais e mais em casas, em famílias,
em vidas. Portanto, se você ofertava para missões, continue ofertando. Se você se colocou à disposição para fazer o trabalho de evangelização na igreja, renove suas forças e continue insistindo nesta área, continue fazendo missões, continue se dispondo a fazer missões. As sociedades internas se preocupem em fazer missões. Não se preocupem apenas com entretenimentos, com reuniões que envolvam a satisfação e o entretenimento pessoal da igreja, mas façam programações contemplando as pessoas de fora. Porque enquanto nós anunciamos o reino, as trevas vão sendo dissipadas, as trevas vão perdendo a sua força e a sua atuação. E o Senhor Jesus, então, Ele deixa claro para os seus discípulos que tomem cuidado com o sucesso, porque alguém que eu vou falar agora, colocou o seu coração no lugar errado e por orgulho, se afastou da presença de Deus, e eu via a sua queda. E a sua queda se tornou um fato, quando agora Ele estabeleceu o seu trono e avançou o seu evangelho por meio dos seus discípulos, e a igreja continua avançando por toda a história, por todo o tempo. Veja aí também no versículo 19, que ele diz o seguinte: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Meus queridos, o texto não está dizendo que aqueles que foram designados pelo Senhor, que receberam do Senhor a autoridade, eles deveriam literalmente pegar em serpentes, e literalmente eles deveriam pegar em escorpiões. Mas o que o Senhor está falando aqui é que esses foram revestidos com autoridade sobre as trevas, o poder das trevas, a capacidade de Satanás de envenenar as pessoas, de negar, de cegar. Os seus discípulos receberam da parte do Senhor a autoridade sobre esse poder das trevas. Apocalipse chama Satanás de o dragão, a serpente, a grande serpente, e ele mesmo é aquele que enganava as nações, envenenava as nações. E agora, a igreja de Cristo está recebendo a autoridade sobre as próprias trevas. Você já deve ter visto aí alguém pegando em serpentes, algum pastor, para que pudesse demonstrar um gesto de fé, transporta para o púlpito uma serpente e ali então começa a pegar em serpentes. Em 2018 nós tivemos um caso de um encantador de serpentes muito famoso, que treinava pessoas a como domar serpentes, foi picado por uma serpente e foi morto. Outro caso de um pastor também nos Estados Unidos, que no seu culto levava serpentes para testar a fé dos seus ouvintes, ou produzir fé, seja lá o que for, também foi picado. O socorro foi acionado, mas ele dispensou, e horas depois, esse homem foi encontrado morto na sua própria residência. Não são poucos que morrem picados por serpentes, porque desafiam e põem o próprio Deus a teste, quando na verdade o Senhor não está dizendo que literalmente os seus discípulos pegariam em serpentes, mas dizendo que a sua igreja terá autoridade sobre o inferno. Quando Pedro declarou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus Cristo disse que não foi carne nem sangue que revelou isso a Pedro, mas o próprio Pai. E disse: tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que consolo, meus irmãos, é sabermos que, ainda que o inferno escancare todas as suas portas contra a igreja de Cristo, ele não terá êxito. Nós já somos mais do que vencedores, porque o nosso Cristo já venceu. A nossa vitória não é uma possibilidade.
A nossa vitória não é algo provável, a nossa vitória é uma certeza. Nem mesmo a morte, e nem mesmo as investidas de Satanás podem nos abater, nos abalar, porque o nosso Cristo já venceu por nós. Ele é o grande campeão, Ele é o grande vencedor, e o nosso êxito não está naquilo que fazemos, não está naquilo que realizamos, não está naquilo que produzimos. O nosso êxito não está nos nossos dons, nos nossos talentos, na nossa oratória, na nossa capacidade de ensinar, de falar, de cantar, de evangelizar. O nosso êxito não está no que fazemos ou produzimos, mas no que Cristo fez na cruz do Calvário. É no nome dEle que vencemos e é no nome dEle que somos bem-sucedidos. É por isso que o seu coração, meu querido, não pode estar no que você faz, não pode estar no seu êxito, não pode estar no seu sucesso. O seu coração tem que estar em Cristo, porque Ele é o tesouro maior, Ele é o tesouro bendito que você encontrou no campo, e que você desfez de tudo por aquele tesouro. Esse é o tesouro que de fato encanta o nosso coração. Jesus Cristo, o nosso amado Redentor, o nosso amado Salvador. Celebrando o desempenho da nossa missão em Cristo, o desempenho do seu dever, celebre exultando com sua salvação em meio à sua missão. No desempenho do seu dever, celebre exultando com sua salvação em meio à sua missão. Veja que Jesus Cristo, ele trabalhou, versículo 18, 19, para chegar exatamente no versículo 20. Ele disse que a vitória foi porque ele viu Satanás caindo enquanto os seus discípulos pregavam. Ele mesmo deu autoridade aos seus discípulos sobre o mal, sobre todo o mal, sobre todas as hostes de Satanás. Mas no versículo 20, ele fala assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Talvez você seja um crente que tem muito poder, muita autoridade, na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Talvez você exerça cargos de confiança no concílio da sua igreja, no conselho, na junta diaconal, na sua sociedade interna. E como o poder é tentador. Como o poder é tentador. Como somos, por vezes, tentados a olharmos as coisas de cima para baixo. O Senhor sabe qual é o perigo do sucesso. O Senhor sabe o perigo de uma alegria posta no lugar errado. Ele sabe o que isso pode causar. Por isso ele diz: olha, sejam felizes, alegrem-se pelo êxito de vocês. É legítimo essa alegria. Mas alegrem-se por um motivo superlativo, por um motivo que excede todas as alegrias. Alegre-se pela sua salvação. Alegrem-se porque os nomes de vocês estão arrolados no livro da vida. Vejam que alegria superlativa é a alegria de termos sido alcançados pelo nosso Senhor e Salvador. A alegria de termos sido alvejados no sangue de Jesus Cristo. Não existe alegria mais suprema do que esta. Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas porque vocês estão no rol celestial. Fazer parte da igreja é muito bom. Está arrolado a igreja
é muito bom. Ter os privilégios da igreja, poder votar e ser votado, poder participar das diversas funções da igreja, é muito bom. Mas é muito bom saber que o meu nome está escrito nos céus, está no livro da vida. É muito bom saber que, quando Cristo abrir o livro da vida, o meu nome estará lá. O meu nome estará lá. Não existe nada que possa superar este prazer e esta satisfação. De forma que o texto, na sua sequência, demonstra qual é a alegria do nosso Senhor. Não só você deve ter o prazer na sua salvação, mas muito mais, você deve ter o prazer naquilo que o seu Senhor satisfaz. Qual é a satisfação do seu Senhor? Qual é a satisfação do seu Cristo? Cristo se satisfaz na tua salvação. É isto que alegra o coração do Senhor. Quando uma alma se converte, a Bíblia diz que há júbilo nos céus. Cristo se alegra com a nossa conversão. Cristo deixa isso muito claro para os seus discípulos. Não apenas porque os demônios se vos submetem, mas porque vocês foram redimidos. Porque o meu sangue vos alcançou e vos lavou. Então, no versículo 21, é dito o seguinte: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. No versículo 23 ele diz, e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Vocês são felizes, vocês são bem-aventurados, porque os olhos de vocês são capazes de contemplar aquilo que muitos desejaram e não puderam. Então, o que é a verdadeira felicidade? O que é a verdadeira alegria? A verdadeira alegria é a consciência de que o nosso sucesso só é sucesso por causa da vitória de Cristo. A nossa alegria só é alegria verdadeira porque a autoridade dada foi de Cristo, foi Ele quem nos deu essa autoridade, e foi Ele quem derrotou a Satanás, não nós. A nossa alegria só é verdadeira alegria porque Jesus Cristo nos salvou e nos redimiu com o seu sangue, e porque Ele mesmo se alegra com a nossa salvação. Você tem se alegrado com a salvação de outras pessoas? Você tem clamado a Deus para que Deus produza mais alegria no seu coração ao contemplar e ver pessoas chegando para esta igreja e confessando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? É isso que deve motivar as suas orações, porque esta é a satisfação do seu Senhor. A satisfação do seu Senhor está posta exatamente na salvação de almas, na redenção de vidas, de pessoas que estão aprisionadas a Satanás. Há pessoas que não adoram o verdadeiro Deus. E Jesus Cristo se alegra e se satisfaz quando seu Pai é adorado na mediação do nome dEle, do nome de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito bom ter uma casa nova. É muito bom ter um carro do ano. É muito bom ter um salário gordo. É muito bom estar bem empregado. É muito bom. Isso nos traz alegria. Mas a alegria de Cristo não é por isso. Ele se satisfaz. Mas não é. A Bíblia, quando fala que Ele está alegre e que Ele se alegra, não é pelo seu carro nem pela sua casa, não pelas suas vestes, pela sua condição financeira, mas pela sua salvação, pela sua redenção.
Porque pessoas não têm carro novo, muitos não têm carro novo, muitos não têm casa nova, muitas pessoas não têm um teto tão bom quanto o seu, mas o seu Senhor está feliz com elas, porque elas foram lavadas no sangue dele, elas foram libertas. Nós devemos nos satisfazer com aquilo que satisfaz, com aquilo que deleita o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, celebrando o desempenho da nossa missão em Cristo, devemos nos satisfazer com o sucesso da nossa missão, devemos reconhecer a vitória da nossa missão e devemos nos alegrar superlativamente com a nossa salvação em meio à nossa missão. Enquanto trabalhamos, enquanto pregamos, agradeçamos ao Senhor, graças, graças, mil graças, porque fomos salvos e fomos redimidos do sangue de Cristo. Meus queridos irmãos, que o Senhor siga produzindo no coração desta igreja satisfação com seu sucesso, reconhecimento da autoridade da vitória de Cristo, e que Deus siga produzindo nesta igreja um verdadeiro encanto e uma verdadeira alegria com aquilo que Cristo conquistou, e que Deus siga produzindo em vocês uma impulsão, uma satisfação e um desejo profundo de fazer a obra dele, para que outras pessoas usufruam desta mesma alegria.